Olá, meu amigo da Novo Tempo, é bom estarmos juntos aqui no Revivados por Sua Palavra cada manhã e hoje mais uma vez para estudar a palavra, hoje Jeremias capítulo 24. E antes de lermos este capítulo, eu quero fazer uma oração contigo, você da Novo Tempo, você da internet que nos acompanha aqui diariamente, ao vivo ou depois em outros horários, né? Mas também acompanha o programa Revivados por Sua Palavra. É uma alegria estarmos juntos. E eu quero orar com você agora para que Deus nos dê sabedoria para as lições que esse capítulo tem para cada um de nós. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de estudarmos a Bíblia juntos. Dá-nos da Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero ler o capítulo todo, o capítulo de Jeremias 24 tem 10 versículos e eu quero ler junto contigo então todos eles. Vamos começar? Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe para a Babilônia. Tinha um cesto de figos muito bons, como os figos temporãos, mas outro ruins, que de ruins que eram, não se podia comer. Então me perguntou o Senhor, que vês tu, Jeremias? Respondi, eu vejo figos muito bons e muito ruins, que de ruins que são, não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar a esta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. Dar-lhe-eis coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. E eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são não se podem comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, os seus príncipes e o restante de Jerusalém, tantos que ficaram nesta terra, como os que habitam na terra do Egito. Eu os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares para onde os arrojarei. Enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei, a eles e aos seus pais. Bom, ao ler esse capítulo, você pode se perguntar, há alguma lição espiritual aqui? Minha resposta é sim. Todos os capítulos, todos os versos da Bíblia nos ensinam algo. São lições, são histórias de vida, aprendemos por contraste, aprendemos com as parábolas, com as leis, com as ordens, com os conselhos. Na Bíblia encontramos poesias, cânticos, histórias do país e muitas outras coisas. Aqui no capítulo 24, especificamente, encontramos várias lições. Bem, o capítulo, ele trata de vários assuntos. Por exemplo, ele usa símbolos, né, de figos bons e figos maus. Jeremias, ele antevê a restauração dos cativos e também a desolação de Zedequias e do restante de Jerusalém. Bem, nós vemos aqui então que Deus, ele utiliza uma figura de linguagem. Deus usa uma parábola para ensinar lições para o povo, primeiro para Jeremias e depois através de Jeremias para o povo. E o que são parábolas? Parábolas é um processo usado no ensino para ilustrar com fatos da vida comum ou elementos conhecidos, verdades morais ou religiosas. As parábolas, elas podem ser uma comparação de fatos familiares com verdades espirituais. Uma definição simples de parábola seria uma história terrena com sentido espiritual. Parábola, essa palavra parábola, ela vem do grego e significa literalmente colocar lado a lado para comparação. E aqui em Jeremias 24, nós temos uma parábola também. A parábola que ele apresenta, que Deus apresenta para o profeta Jeremias, é de figos temporãos
figos bons e figos ruins, que não se pode comer. Bem, normalmente, só para a gente entender um pouquinho mais o conceito, o contexto, os figos eles eram colhidos no início de agosto. Os primeiros frutos, chamados de primícias, também chamados de frutas do verão, né? Ou o fruto que amadurece antes do verão, eram considerados iguarias, né? Selecionadas. E os figos ruins eram aqueles que não se podiam comer, possivelmente por estarem machucados ou deteriorados, ou por serem de uma variedade que realmente tinha um gosto ruim, intragável, né? Então, vem o verso 3 que eu quero destacar aqui. E o verso 3 começa com uma pergunta. Lembra-se? Nós lemos juntos. O verso 3 diz assim: Então me perguntou o Senhor, o que vês tu, Jeremias? E Jeremias responde, figos muito bons e figos muito ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Bem, ele mostra então a visão e então pergunta a Jeremias, né? O que você está vendo, Jeremias? Isso pode indicar que foi concedido um tempo ao profeta até que veio a palavra do Senhor a ele. Porque veja, ele diz assim, ó, o versículo 3, ele começa com a palavra, é quase uma conclusão, né? Então me perguntou o Senhor. Então me perguntou o Senhor. Ou seja, ele apresenta a visão ao profeta, dá um tempo para o profeta pensar e então pergunta para ele, a fim de que ele pudesse refletir sobre aquilo que Deus havia mostrado, né? Parece que Deus dá um intervalo, mas um intervalo curto. E então, dos versos 4 até os 7, Deus explica a visão. E a visão era muito interessante, né? Os que fossem levados cativos, eles estavam destinados a se sair melhor do que aqueles que permanecessem na terra. Só para você entender, o povo de Deus havia pecado, o povo de Deus havia se afastado dos caminhos do Senhor, transgredido a lei de Deus, e Deus, através do profeta Jeremias, várias vezes deu a mensagem, primeiro para arrependimento, e depois, quando eles não se arrependeram, Deus então disse, vocês escolheram a transgressão, vocês escolheram largar a minha proteção. E como não tem mais a minha proteção, e como Babilônia é um exército muito forte, e como vocês não são páreos para a Babilônia, Babilônia virá, eu não protegerei mais vocês, porque vocês assim escolheram, e vocês serão destruídos. Mas Deus deu a orientação através de Jeremias dizendo, não lutem contra a Babilônia, aceitem serem sequestrados por Babilônia, e vão para a Babilônia, porque aqueles que forem para a Babilônia, lá eu os protegerei. Lá vocês terão uma vida melhor do que aqueles que se rebelarem e aqui ficarem. E é nesse contexto, então, que vem essa visão, né? De fato, a condição material e econômica dos judeus em Babilônia, na época do retorno do cativeiro, por exemplo, ela estava muito acima da condição daqueles que, dos escravos, aliás, ou dos prisioneiros que viviam em Babilônia também. Os livros de Esdras e Neemias, por exemplo, eles indicam o favor que os cativos de Judá desfrutavam sob os imperadores persas depois em Babilônia. A experiência de Daniel, por exemplo, e seus companheiros, prova quão alto os judeus subiram nos circuitos governamentais lá em Babilônia. Na verdade, foi por causa dessa situação que até muitos judeus depois eles não queriam retornar à terra natal quando eles tiveram oportunidade. Bem, a história posterior, né, revelou que aqueles que foram deixados ali em Jerusalém e não foram para a Babilônia, eles saíram-se muito pior do que aqueles que foram levados cativos. Muitos dos judeus que permaneceram na Judeia até a terceira deportação para a Babilônia, em 586, eles voluntariamente fugiram para o Egito, né? A Bíblia fala até do relato do assassinato de Gedalias, poucos meses mais tarde, eles fugiram, agiram assim, apesar da advertência de Jeremias, eles agiram por conta própria. Ou seja, eles
pensaram que esse plano de ação anularia as profecias de Jeremias, as revelações de Jeremias que havia conduzido o povo babilônico para lá. Não admira que Deus represente essas pessoas como figos ruins, porque primeiro rejeitaram as profecias de Jeremias, rejeitaram as orientações de Deus. Deus havia orientado que eles deveriam render-se. Não é fácil, mas às vezes a orientação de Deus parece estranha. Mas se nós ouvirmos a sua voz, nós sempre teremos bênçãos. Mesmo que no início a situação aparentemente é contrária à nossa vontade ou aparentemente é negativa, se nós ouvirmos a voz de Deus, nós teremos bênçãos. Muitas vezes nós sofremos porque nós não ouvimos a voz de Deus. Sofremos porque fazemos tudo diferente daquilo que está revelado nas Escrituras. A Bíblia diz A, mas nós queremos fazer B, e aí a gente sofre. E eu termino com o verso 7. O verso 7 que nós já lemos aqui. Deus promete que apesar de muita desobediência, Ele seria capaz de dar um novo coração àqueles que se arrependessem. Em meio à tragédia, encontramos esperança. Em meio à desobediência, encontramos a guia divina. Em meio à tribulação e pecados, encontramos um Deus disposto a perdoar. O benefício real que Deus tinha em mente era o restabelecimento deles na Palestina e a completa restauração aos privilégios da aliança. Sempre é melhor aceitar os planos de Deus. Por isso, você aceitará os planos de Deus na tua vida? Eu me pergunto, eu aceitarei os planos de Deus na minha vida? Eu espero que a sua resposta e a minha sejam sim. Eu aceito os planos de Deus na minha vida, mesmo que eu não entenda a princípio, mesmo que eu não conheça, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, eu aceito os planos de Deus na minha vida. Vamos orar por isso? Oremos. Querido Pai, bondoso Deus, ajuda-nos a aceitar os Teus planos para a nossa vida. Não fazer a nossa vontade, mas a Tua vontade, independentemente da situação que nos encontremos. Eu oro em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e lembre-se, seja reavivado por sua palavra.